Retomando aqui, bom dia a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Estamos iniciando mais essa live, né? Nessa manhã de quinta-feira. Hoje é dia 30 de abril, né? Estamos encerrando mais um mês, estamos mais um período, né? De pandemia. E nós estamos nesse período meditando nas parábolas do Senhor. Se o som restabeleceu, peço que os irmãos escrevam ali para mim. Essa primeira transmissão estava sem o som, eu tive que derrubar, né, para eu restabelecer o som. Então eu quero que alguém escreva ali para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo, para eu poder dar continuidade aqui ao ensino dessa manhã, né, a parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar meditando na parábola da separação das ovelhas e dos bodes. E está registrado em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 46. Tá, o som está restabelecido, então a gente vai dar continuidade agora. Obrigado a todos, né? Bom dia a Paloma, a Paulinha, a Sirlene, o Ed, a irmã Vânia. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar continuidade, esperando alguns irmãos entrarem, né, na nossa live, para que a gente possa meditar nas parábolas do Senhor. Meditando na parábola hoje das ovelhas e dos bodes, a separação das ovelhas e dos bodes. A Igreja Hebron também está no YouTube. Eu peço que você entre no nosso canal, você faça a sua inscrição, acione o sininho e curta as nossas publicações. Você fazendo isso, você fará com que muito mais pessoas possam ser abençoadas com essas palavras, com esses ensinamentos, com essas meditações que a gente tem feito todas as manhãs. Que Deus abençoe vocês. Estamos ouvindo Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz. Glória a Deus. Você está com a tua Bíblia, né? Já vai preparando ela aí para me acompanhar. A gente vai ler Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Glória a Deus. Bom dia a Elisângela, Deus abençoe. Um abraço para o Neto, para o Eric. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Pois eu que choro aos pés da cruz, clamo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deu um pequeno atraso, né? Que na primeira transmissão eu estava sem som, mas agora a gente vai dar continuidade. Então vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias na parábola da separação das ovelhas e dos bodes, que está registrado em Mateus 25, versículo 31 ao 46. Estamos ouvindo aqui Kleber Lucas, Aos Pés da Cruz. Glória a Deus. Vamos ler a passagem para a gente iniciar a nossa meditação nessa manhã. Mateus capítulo 25, versículo 31 diz assim: Quando, pois, o Filho do Homem vir na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer. Tive sede, e me deste de beber. Era estrangeiro, e me acolheste. Precisei de roupas, e me vestiste. Tive doente, e me visitaste. Estava na prisão, e foste visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de beber? Perdão, te demos de comer. Ou te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos? Ou precisamos de roupa, te vestimos? Ou quando te vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei dirá: Em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, ainda que dos que mais pequeninos, a mim os fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me vestiste. Doente na prisão e não me visitaste. Então eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Ele responderá: em verdade vos digo que se deixares de fazer a um desses meus pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Amém? Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Santo, Jesus Cristo, que te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa manhã, que essa palavra possa brotar no nosso coração e que nós possamos, ó Pai, ter um conceito, um pensamento mais firme daquilo que o Senhor tem aguardado no futuro para aqueles que te amam e para aqueles que têm te rejeitado, ó Pai. Abençoa a minha vida, a vida desse meu irmão, que nós possamos, ó Pai, guardar as tuas palavras no nosso coração, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero só lembrar que a Igreja Hebron também está no YouTube e os nossos vídeos estão sendo postados no canal do YouTube. Então que você acesse o nosso canal, que você faça a sua inscrição, que você acione o sininho para você receber as nossas notificações. Você que é um irmão da Igreja Hebron, que já está entrando agora à tarde aqui, mais tarde, né? Não está participando da live, eu te peço que você não assista pelo Facebook, que você entre no YouTube, porque fazendo isso você faz com que as nossas publicações alcancem muito mais pessoas, tá bom? Eu peço que vocês façam isso para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, a gente está então meditando aqui nessa passagem de Mateus 25, onde Jesus ele conta sobre uma separação futura que haverá entre as ovelhas e os bodes. E ele fala que as ovelhas ficarão à direita e os bodes ficarão à esquerda. Muitos estudiosos questionam essa passagem que a gente acabou de ler, de Mateus 25, de 31 a 46, se faz parte de parábola ou não, se é uma parábola ou não. Porque, aparentemente, ela fala sobre elementos, né, simbólicos, né, e proféticos de acontecimentos futuros, né? É uma passagem que fala de estudos escatológicos, né? Escatologia quer dizer estudo das últimas coisas. Então fala de coisas futuras que acontecerão no futuro, mas apontando sempre para o juízo final, né? Como é que serão tratados, né, no juízo final o justo e o ímpio. Então essas passagens, né, apocalípticas, né, elas chamam muito a atenção das pessoas. Eu sei que se eu pudesse abrir o canal agora para perguntas, choveriam perguntas, né? Então, como é que eu vou abordar isso? A gente sabe que existem escolas teológicas de pensamentos diferentes. Existem pessoas que são chamadas de pré-tribulacionistas, que creem que Jesus vem antes da tribulação. Existem pessoas que são chamadas de pós-tribulacionistas, que dizem que Jesus vem após a grande tribulação. Existem pessoas que são amilenistas, dizem que não existe milênio, ou seja, tem várias formas de abordagem. E eu não quero aqui ler esse texto olhando com a lente, né, com óculos das escolas teológicas. Eu quero apenas aplicar e mostrar aquilo que a parábola diz, porque dentro dessas linhas de estudos, eles vão pontuar, às vezes, quem são os bodes, quem são as ovelhas, quem são os pequeninos, enfim, e quando essas coisas acontecerão. E eu não quero aqui defender bandeira de ninguém, eu quero apenas falar do texto, mostrar aquilo que o texto está nos ensinando. A gente vai ficar no texto, a gente não vai para pensamento nenhum, escola teológica nenhuma, e depois cada um, se quiser pegar e aplicar dentro daquilo que crê, pode aplicar, não tem problema nenhum. Então eu vou ficar só apenas na meditação do texto, tá? Então, é parábola? Não é parábola? Né? É a primeira discussão. Mas então a gente vê que é um sermão profético que aponta para os fins dos tempos, para o juízo final. Só que aqui tem dois versículos, né, que é o 32 e o 33, que Jesus fala que ele vai comparar, né, ele compara a semelhança do pastor que separa, né, versículo 32, as ovelhas dos cabritos, né, 33, põe as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então, dentro de todo esse contexto, dentro de todo esse discurso de Jesus Cristo, esses dois versículos, quando ele faz essa semelhança, essa comparação, ele usa elementos parabólicos, né? Então aqui,
quando ele fala que ele vai assemelhar ao pastor, ele vai assemelhar à ovelha, ele vai assemelhar ao bode, ele está usando elementos parabólicos. Então, mesmo que todos os estudiosos digam que essa passagem não é uma parábola, ninguém pode negar que nesses 2 versículos Jesus está usando elementos parabólicos. Vamos meditar no contexto dessa parábola, que ela é muito forte. É uma parábola que traz uma grande reflexão para a vida de cada um de nós. Qual que é o contexto? Então, essa passagem, ela está continuando, ela é continuidade daquilo que Jesus escreveu, daquilo que Jesus falou, quem escreveu foi Mateus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então, nós sabemos que no capítulo 24, Jesus ele vai fazer um sermão escatológico. Ele é questionado pelos discípulos, né, sobre fatos que ocorrerão futuramente, né, naquele tempo e nos nossos tempos, já vem acontecendo. E dentro dessa pergunta, ele começa a falar a respeito das coisas que aconteceriam no futuro, né? E esse capítulo 25 dá uma continuidade a tudo aquilo que ele falou no capítulo 24. Então, o capítulo 24 ele vai descrever o seguinte: a destruição de Jerusalém, ele vai falar sobre a destruição do templo, ele vai falar sobre sinais que antecedem a vinda dele, ele vai falar sobre a vinda dele, ele vai falar sobre o juízo final. Então, isso é tudo que está dentro do capítulo 24. E para que ele possa trazer um ensinamento ainda mais profundo daquilo que ele falou no capítulo 24, ele começa no capítulo 25 a falar algumas parábolas, né, trazer alguns ensinamentos para que as pessoas possam se aperceber mais ainda daquilo que ele queria ensinar, daquilo que ele queria transmitir. Então, o tema central do capítulo 24 é: fiquem alertas. Existe uma necessidade de nós estarmos alertas. Todos nós, os apóstolos naquela época e nós também. Todos nós devemos estar preparados para uma vinda repentina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor virá, isso é uma certeza. E Ele virá quando ninguém sabe. E quando Ele vier, Ele pode apanhar um ou outro desapercebido. E aí Ele vai aplicar a justiça dEle. Porque nós sabemos que Deus é justiça. Nós queremos, às vezes, facilitar a vida das pessoas. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba infantilizando as pessoas. Quando a gente é justo, não duro, não mal, não perverso, falando justo. Quando a gente fala o que tem que ser falado verdadeiramente, que o sim é sim e o não é não, a gente está ajudando que as pessoas cresçam, a gente está ajudando que as pessoas se desenvolvam. A gente não está infantilizando ninguém. Então, nós temos um papel de falar a verdade, nós temos um papel de sermos sinceros, né? É lógico que até a própria Bíblia diz em Provérbios para a gente não ser demasiadamente sincero. Tem coisa que a gente não deve falar. Por exemplo, se você me acha feio, você fala: poxa, pastor, o senhor é feio, né? Vai me machucar. Então não se fala. Você acha que eu estou gordo, né? Poxa, você está gordo, né, pastor? Isso aí magoa a gente, né? Machuca. Então não é para se falar. Mas você acha que eu devo largar da minha mulher? É lógico que eu falo: não deve. Você acha que eu devo roubar um banco? Não deve, né? Então a gente tem que ter essa ideia. Então Jesus ele vai mostrar nessas parábolas, mostrar no ensinamento aqui da separação das ovelhas e dos bodes, essa questão que existe uma justiça, e ele vai aplicar essa justiça aos bons e aos maus. E não tem meio termo, não tem choro, não tem ai mãe, me perdoa, me ajuda, não tem. Vai ser aplicado, pronto e acabou, tá? Então aqui no capítulo 25 de Mateus, Jesus ele vai explorar mais profundamente tudo aquilo que ele explicou no capítulo 24, no sermão escatológico. E ele vai falar sobre essa questão da vigilância, da igreja estar vigilante, dos servos do Senhor estarem vigilantes. E dentro do capítulo 25, ele vai contar 3 parábolas. Ele vai falar a parábola das 10 virgens, ele vai falar a parábola dos talentos e essa parábola que a gente acabou de ler aqui, a parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Então ele também, dentro dessas parábolas, ele vai descrever claramente o que vai acontecer no juízo final. Ele vai demonstrar, né, com todas as letras, claramente fatos que acontecerão futuramente nesse juízo final, quando o Senhor virá julgar o bom e o mal, o justo e o ímpio, as ovelhas e os bodes. Então, para que nós possamos entender, vamos explicar a parábola. No versículo 33, né, 32 e 33, Jesus vai falar
dessa separação. E ele compara, ele faz uma comparação, ele fala assim, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos bodes. E qual que é a comparação que ele faz? O pastor é ele mesmo, é Jesus, o rei que virá. Quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, se assentará no seu glorioso trono. Então, ele é esse pastor e ele vai pegar e ele vai separar, como pastor, nessa semelhança, as ovelhas, e aqui ele está falando dos justos, e os bodes, à esquerda, aqui ele está falando dos ímpios. Então ele está mostrando essas coisas e sempre apontando para o juízo final. Como é que funciona a criação de uma ovelha, de ovelhas, né? Lá na Palestina. Ontem à noite, para eu estudar com vocês nessa manhã, eu estava pesquisando, eu entrei em alguns sites agropecuários aqui no Brasil, né? E eu vi que existe uma diferença, né? A gente que é da cidade, a gente não percebe, né? Tem irmãos aí que estão me acompanhando, que moraram no Nordeste, que moraram no interior e tiveram contato, né? Com animais, né? Tiveram contato com criações, então tem uma percepção melhor. Eu também não tinha essa percepção. Então eu entrei ontem num site e fui pesquisar qual que é a diferença entre os bodes e as ovelhas. E existem, embora eles são um tipo de um primo, né? Mas os bodes, né? Eles são caprinos e as ovelhas eles são ovinos, são diferentes. Então Jesus ele está usando aquilo que acontece lá na Palestina. O que acontece lá? Lá naquela região do Oriente Médio, lá você raramente vai ver boi, vai ver vaca, né? Eles criam mais, porque é muito caro. Esses animais lá são muito caros. Eu, quando eu estive no Egito, quando eu estive em Israel, para comer carne de vaca, lá de boi, eu fiquei 12 dias, eu não lembro quando eu comi. Eu comi foi muito frango, eu comi muito carneiro, muito bode, né? Mas frango, boi mesmo, realmente eu não lembro quando eu comi, porque é muito raro. E eu vi apenas um caminhão lá, quando eu estava no deserto do deserto do Negueb, né? Numa estrada que tem lá, eu vi um caminhão passando com alguns bois. Eu dei até vontade de pegar fazer um churrasco, né? Porque já tinha tanto tempo que eu não via uma carne de boi. Então, a criação lá é predominantemente de bodes e de ovelhas. E eles são criados todos juntos. O pastor cria os bodes e as ovelhas todos juntos. E o que acontece? Quando vem o entardecer, quando começa a escurecer, o pastor tem que pegar as ovelhas e pôr no aprisco, guardá-las no aprisco. E quando o pastor chama as ovelhas, chama o rebanho, digamos assim, melhor dizendo, quando ele chama o rebanho, quem responde ao chamado do pastor são as ovelhas. Elas pegam e retornam para o aprisco onde o pastor está chamando. Os bodes não. Os bodes eles têm que ser tocados, igual toca boi, para que eles possam voltar, né, para dentro do aprisco onde eles vão ser guardados durante a noite. Então aqui a gente observa o seguinte, que as ovelhas elas ouvem a voz do pastor e os bodes ignoram a voz do pastor. Então é por isso que Jesus ele aplica essa figura de linguagem do relacionamento do pastor do campo com a ovelha e com o bode. E aquelas pessoas entendiam muito bem o que Jesus estava falando. E agora a gente começa a entender melhor. Nós que somos da região urbana, né? A gente começa a entender melhor como é que funciona esse relacionamento do pastor com a ovelha e do pastor com os bodes. Então as ovelhas elas ouvem o pastor no entardecer e voltam. E os bodes eles têm que ser tocados para voltar, porque eles não obedecem. Eles simplesmente ignoram a voz do pastor. Outra coisa que eu quero destacar para vocês é que a ovelha ela tem um valor mais elevado do que o bode. Ela vale mais do que o bode. Por quê? Porque os dois dão carne, os dois dão leite, né? No caso, a cabra, né? Que é a mulher do bode, né? A fêmea do bode, né? Os dois, porém, a ovelha, ela dá a lã. E a lã, ela é muito mais preciosa para o pastor, para as coisas do dia a dia, do que as peles do bode. Então, por isso, ela tem muito mais valor comercial. Então, aqui já também começa a mostrar uma diferença entre a ovelha e o bode, entre o justo e o ímpio. Então, o justo ele tem muito mais valor do que o ímpio. Lembra lá em Malaquias? Vocês verão a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Então, existe uma diferença. Deus ele faz
essa diferenciação. Então Jesus ele vai nesse ensinamento fazendo a comparação usando a ovelha para simbolizar o justo e usando o bode para simbolizar o ímpio. A ovelha, nós sabemos que ela tem a lã, como eu acabei de falar, e a lã dela normalmente é aquela lã branquinha. E qual que é o símbolo que isso demonstra lá para aquele pessoal da Palestina? De pureza e de justiça. Por isso que o homem bom, que o justo, é simbolizado como uma ovelha, né? Pela pureza e pela justiça. Já o bode, ele tem como que é o couro do bode? Ele tem um pelo liso, baixo, normalmente ele é malhado. A mancha é símbolo de pecado, então mostra a impureza e mostra a injustiça. Então a gente começa a perceber alguns detalhes, né, desse ensinamento, quando a gente começa a perceber essas informações que a gente muitas vezes não detém. E quando a gente começa a receber essas informações, a gente começa a observar a profundidade ainda maior daquilo que Jesus Cristo está nos ensinando. Eu quero dar uma paradinha para mandar um abraço para o Vitor Ramones, né, que é meu sobrinho, da Igreja de 100. Deus abençoe, manda um abraço para o seu pai, para sua mãe, né, o pastor Zé Carlos, a minha cunhada a Márcia, que Deus abençoe poderosamente, a sua filha, a sua esposa. Obrigado por estar participando nessa manhã. A nossa irmã Selma, a nossa irmã Ana Paula Ubelino, a irmã Raimunda, a irmã Neide, o Rodrigo, a irmã Ana, que Deus abençoe poderosamente. Também o nosso querido irmão Fernando, né? Fernando, a gente tem que voltar a correr junto, hein? Tá fazendo falta. E eu quero lembrar, você está assistindo no YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição, não esqueça de acionar o sininho, não esqueça de curtir e fazer comentários. Quando você faz isso, o YouTube vai classificar esse vídeo ainda melhor e ele vai chegar para mais pessoas. Se você está gostando, faz isso, porque assim você vai divulgar o nosso trabalho. O reino de Deus vai ser ampliado, vai ser alcançado por muito mais pessoas. Obrigado pela colaboração. Tocou? Curtiu? Valeu. Vamos continuar. Então, lá no Antigo Testamento, os bodes eles eram simbolizados, eles eram usados para referir ao ímpio. Eles eram usados como uma referência de conduta do pecado e do mal. Então, eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando por isso. Então, ele estava falando com o público, com a plateia, que compreendia muito bem aquilo que ele estava falando. Já as ovelhas simbolizavam quem? Os justos. Simbolizava mansidão e simbolizava humildade. Então, quando ele fala quem eu vou comparar? Eu vou comparar ao pastor que vem e separa as ovelhas dos bodes. Então, os ouvintes de Jesus, né, nesse momento aqui eram os 12 discípulos, a gente vai lembrar que no Mateus 24, eles começam passando pelo templo, e Jesus olhando para o templo junto com os apóstolos, eles falam, olha essa construção, e Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. E eles vão para o Monte da Oliveira, e eles estão sentados ali, os 12 com Jesus, e eles perguntam, Jesus, Senhor, conta pra gente, quando acontecerão essas coisas? Quais serão os sinais da tua vinda? E quando será o fim do mundo? Então, ele está falando com essa plateia, com esses discípulos, e eles entendem muito bem o que é bode, o que é ovelha, o que simboliza essas coisas. Então, ele fala que o rei, ele vem, né, o rei vai se sentar no seu glorioso trono, no versículo 31. Então, Jesus está afirmando aqui que no dia do juízo, todas as nações, todas as pessoas, boas e más, justas e ímpias, bodes e ovelhas, todos eles estarão diante dele, diante do trono dele, para serem julgados. Isso sem exceção, não vai faltar ninguém. Quando, pois, o Filho do Homem vir na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor, que separa as ovelhas dos cabritos. Então a gente vê que haverá uma separação. O bode, né, e a ovelha são pastoreados juntos, mas quando tem o entardecer, o pastor chama, a ovelha volta, o bode desobedece e ignora. E é justamente essa figura que Jesus está mostrando. Quando ele sentar no trono e ele chamar, as ovelhas que são deles ouvirão a voz dele, e elas irão para o aprisco, e os bodes ficarão à esquerda, separados. Por quê?
porque eles ignoram a voz do Senhor. Os bodes não ouvem a voz do pastor. Graças a Deus que as ovelhas conseguem ouvir. Então a gente vê a separação aqui no versículo 33. E porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Eu quero ler uma passagem para dar um pouco mais de profundidade, né, nisso que a gente está aprendendo nessa manhã, que está em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11, diz assim: vi também um grande trono branco. Lembra lá da parábola? E o rei se sentará no glorioso trono. Então o apóstolo João está vendo já o juízo final, né? Jesus permitiu que ele visse o futuro e visse o juízo final. Ele fala assim, João falando: vi também um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, o rei, Jesus, que veio julgar. O pastor que vai separar as ovelhas do bode. E a terra fugiu dele, da presença dele, e não foi achado em lugar para eles. Vi os mortos, bodes e ovelhas, grandes e pequenos, em pé diante do trono dele. E abriram-se os livros. Então se abriu outro livro, o livro da vida, onde está escrito a história dos bodes e das ovelhas. E os mortos foram julgados, separados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar se entregou aos seus mortos, o além e a morte entregaram os mortos. Eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos aqueles que não foram escritos no livro da vida foram jogados no lago de fogo. Então a gente percebe aqui que é isso que Jesus está falando. E João está vendo lá na frente o acontecimento da separação das ovelhas e dos bodes, do rei se assentando no trono e julgando todas as nações. Ninguém vai escapar, sem exceção. Todos estarão lá para serem julgados. Então Jesus fornece aqui algumas características da conduta, né, das ovelhas e dos bodes durante as suas vidas. A gente vai ver que, né, nesse texto que a gente leu hoje de Mateus 25, ele vai falar sobre 6 coisas boas que os justos fizeram e 6 coisas ruins que os injustos fizeram. 6 coisas boas que as ovelhas fizeram, 6 coisas ruins que os bodes fizeram. Então ele mostra que os justos e os ímpios, eles vão perguntar para o Senhor, vão perguntar para o rei: mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Espantados, porque não lembravam mais que haviam feito nem o bem, os justos, e nem o mal, os ímpios. Nem o bem as ovelhas e nem o mal os bodes. Então a questão que aqui desse texto é: fizeram ou deixaram de fazer? Então isso vai ser julgado. Vocês fizeram ou deixaram de fazer? 6 condutas positivas e 6 condutas negativas. E a quem fizeram? Ele vai falar que essas atitudes foram feitas aos pequeninos. E é interessante que a gente percebe que Jesus ele se identifica com o necessitado. Jesus ele se condói, ele se compadece, ele tem misericórdia do necessitado. E aqui nesse texto nós lemos que ele está preocupado com o faminto. Tive fome. Ele tem a preocupação com o faminto. Ele está preocupado com o sedento. Eu tive sede. Ele está preocupado com o estrangeiro. Talvez você lembre que recentemente a gente tem, agora parou, né? Mas a gente via aquelas migrações, pessoal indo da África, né? Fugindo para a Europa. A gente vê aqui na América do Sul, né? Os bolivianos com dificuldade vindo para o Brasil. Eu fui estrangeiro. Então ele está preocupado com o estrangeiro. Ele está preocupado com o pobre. Eu não tinha com que me vestir. Ele está preocupado com o doente. Eu estava enfermo. Ele está preocupado com o encarcerado. Eu estava preso. Então demonstra essa preocupação que ele tem com os marginalizados. E ele chama essas pessoas de pequeninos. Quando vocês fizeram ou deixaram de fazer a um desses pequeninos. Versículo 35 e 36 fala assim: porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão e foste me visitar. Mostrando que Jesus ele tem essa identidade, essa preocupação
com esses marginalizados, com esses pequeninos. Então ele identifica esses pequeninos como os pequeninos irmãos dele. Vocês fizeram isso quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos. Aqui no versículo 40 ele fala: e o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, ainda que mais pequenino, fizeste a mim. E no 45 ele fala para aqueles que não fizeram: e ele respondeu: em verdade eu vos digo que sempre o deixaste de fazer a um desses meus mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. Então Jesus ele cria essa identidade, mostra a preocupação de Deus com o marginalizado, mostra a preocupação de Deus com o esquecido. E a questão central desse ensinamento é o seguinte: aqueles que fizeram ou deixaram de fazer. Então o Jesus ele está preocupado com esses pequeninos, está de olho com as atitudes daqueles que podem fazer. E ele vai falar que uns fizeram e outros deixaram de fazer. E isso é o que vai mover todo esse sentimento de Jesus, de julgamento, naquele grande dia. No dia onde será aplicado o juízo final. E ele conclui o ensinamento falando: eles irão para o castigo eterno e os justos irão para a vida eterna. Então, os bodes, simbolizados aqui pelos ímpios, porque deixaram de fazer aos pequeninos, eles irão para o castigo eterno no dia do juízo final. E os justos, porque fizeram aos pequeninos, eles entrarão para a vida eterna no juízo final. Então eu quero já entrar na parte final, para a gente encerrar, e eu quero falar sobre algumas lições práticas desse ensinamento, dessa parábola, para as nossas vidas. Eu quero que a gente medite sobre algumas coisas que o Senhor está falando aqui nesse texto de Mateus 25. Primeira coisa, ele fala que colocará uns à direita e outros à esquerda. O que a gente observa aqui, meus irmãos? Não tem ninguém no meio. Não existe meio termo. Então, a gente às vezes ouve as pessoas do mundo, fora da igreja, assim: não, Deus é amor. Você acha que Deus vai punir as pessoas por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer? Não, em absoluto, Deus é amor. A gente pode viver do jeito que a gente quiser, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser, não tem problema nenhum, porque Deus ele sempre vai perdoar a gente. Lá no final de tudo, Deus vai salvar todo mundo vai ser salvo. Fica tranquilo, no final tudo vai dar certo. E aqui a gente observa que não é o ensinamento de Jesus. Ele fala que todas as nações estarão diante dele para serem julgados. E ele colocará uns à direita e outros à esquerda. Não tem meio. Não tem como ficar no meio. Não existe meio termo. A separação haverá. Essa é uma verdade incontestável. E o Senhor é quem vai praticar. O Senhor vai fazer essa separação. E é interessante que tanto os justos quanto os ímpios perguntam. E aqui a gente vê os ímpios perguntando: Senhor, quando é que nós fizemos isso? Quando que nós fizemos isso e não vimos o Senhor? Mas o Senhor falar que não tem mais possibilidade. Por quê? Porque vocês me rejeitaram, né? Quando vocês deixaram, quando nós fizemos isso, Senhor, ele fala: quando vocês deixaram de fazer para um pequenino, vocês deixaram de fazer para mim. Né? Então no 44 eles falam: quando nós vimos o Senhor assim e não cuidamos de ti. Ele fala que foi quando vocês não fizeram para um pequenino, vocês não fizeram para mim. Então mostra que eles rejeitaram Jesus. E agora é tarde demais. Não tem mais o que ser feito. Nesse dia não tem mais o que ser feito. Apenas uma coisa: juízo. A justiça de Deus sobre os bodes, a justiça de Deus sobre as ovelhas. Aqueles que estarão à direita, as ovelhas, receberão a vida eterna. E aqueles que estão à esquerda, os bodes, receberão o castigo eterno. Não tem meio termo. Segunda coisa que a gente vai aprender: que as ovelhas e os bodes convivem juntos o dia inteiro. Como eu falei para vocês, o pastor cria todo mundo junto. Mas quando começa a anoitecer, o pastor chama. E somente as ovelhas respondem o chamado do pastor e voltam para o aprisco. E os bodes não respondem, eles ficam ali separados. Então eles não voltam porque eles não ouvem a voz do Senhor.
E Jesus, ele tem uma preocupação muito grande, porque eu falei que, estou falando aqui que eles convivem juntos, ele tem uma preocupação tanto com o bode quanto com a ovelha, porque ele dá o mesmo cuidado para eles. Daqui a pouco a gente vai ver isso. O tratamento é o mesmo, o cuidado é o mesmo. Só que somente as ovelhas ouvem a voz do pastor e retornam. E durante os ensinamentos de Jesus, ele vai falar várias vezes a respeito disso, dessa prontidão que nós temos que estar, de estarmos alertas e preparados para a vinda do Senhor, que acontecerá isso a qualquer momento, ninguém sabe quando. Ele virá, mas nós temos que estar preparados. Então ele contou várias vezes essa distinção. Ele demonstrou várias vezes que haverá uma separação. Ele falou várias vezes que nós temos que estar preparados, prontos para esse dia. Então nós lemos, já estudamos a parábola do trigo e do joio, Mateus 13:30. Jesus fala de uma separação. O trigo vai para o celeiro, o joio vai ser lançado no fogo. Ele fala da separação dos justos e dos maus, em Mateus 13:49 a 50. Ele fala da separação das virgens prudentes com as virgens loucas, Mateus 25:12. Ele fala da separação do servo bom com o servo mau, Mateus 25:30. Então ele está o tempo todo ensinando. E aqui nessa passagem de Mateus 25, de 31 a 46, ele fala da separação entre os bodes e as ovelhas. Então é algo que vai acontecer inevitavelmente. E como eu falei para vocês, não tem desculpa. Como eu falei para vocês, não tem justificativas. Nesse dia não tem mais, já está selado. A porta da salvação já está fechada. Então não tem mais como. Agora é apenas o julgamento. É apenas receber aquilo que fizeram, de bom ou de mal, aqui nessa vida. Então o tratamento é o mesmo, porque Deus é bom, Deus é justo. Lembra que a gente falou já várias vezes que Ele manda o sol sobre o justo e sobre o injusto, sobre o ímpio e sobre o pecador, e sobre o não pecador, ele sobre o bom e sobre o mal, porque Deus é bom, Deus é justiça. Então o mesmo tratamento que Ele dá para o trigo é o tratamento que Ele dá para o joio. Lembra que eles crescem juntos no campo? O mesmo adubo que o trigo recebe, o joio também recebe. A mesma rega que o joio recebe, o trigo também recebe. O mesmo sol que o trigo recebe, o joio também recebe. Então não tem justificativa, não tem explicação, não tem como quebrar o galho. Naquele grande dia não tem como. É igual as ovelhas e os bodes. Eles pastam juntos no mesmo campo, comem a mesma erva, bebem a mesma água, têm a mesma proteção do pastor quando vem o lobo, quando vem as víboras, quando vem o ladrão, a mesma proteção. O desejo do pastor à noite é levar todo mundo para dentro do aprisco e guardar. O tratamento é igual, é o mesmo, mas a diferença é ouvir a voz do pastor, e as ovelhas ouvem e retornam. Então a terceira coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã é a seguinte: existem detalhes que serão lembrados nesse dia. São detalhes que muitas vezes passam desapercebidos por nós, mas eles serão lembrados, não passarão batido. Eles serão colocados diante de nós, sem que a gente lembre disso. A gente vai ver essas 6 coisas que ele coloca. 6 coisas que foram feitas e 6 coisas que foram deixadas de fazer. Tive fome, tive sede, estava enfermo, tive nu, eu estava preso, né? Então são situações que o Senhor está falando, né? Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava preso na prisão e foste me visitar. Então qual que é a diferença? Em fazer ou não fazer, de uma forma livre, autêntica. Então os justos, eles nem se lembram. Olha que interessante, os justos nem se lembram daquilo que eles fizeram. Eles perguntam:
Senhor, quando que nós vimos o Senhor com fome, com sede, nu, estrangeiro, enfermo, preso? Quando que isso aconteceu? Nós não vimos o Senhor, não era o Senhor, a gente não viu o Senhor. E ele falou, vocês fizeram quando vocês fizeram para esses pequeninos. Não tem lembrança, irmão. Sabe, eles nem lembraram do que eles tinham feito. A gente vê muitas pessoas fazendo a obra de Deus para a glória própria. Sabe, com arrogância, com soberba. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esperando, né, lá na frente, cobrar de Deus. Ah, eu te servi por tantos anos. Eu preguei na igreja, eu limpei a igreja, eu dei dízimo, eu visitei as pessoas, eu fazia de tudo e tal e tal. Cobrando essas coisas. Esses daqui nem lembravam que tinham feito, nem lembravam que tinha feito. Quando que nós fizemos isso? Quando que essas coisas aconteceram, Senhor? Conta pra gente, a gente não lembra. Porque 3 coisas que a gente observa. As obras, elas têm que serem legítimas. Nós temos que fazer com legitimidade, não com interesse. Tem que ser de forma despretensiosa. A gente faz porque é o nosso caráter. Deus nos transformou num caráter bom. E a árvore boa, ela dá bom fruto. Eu faço sem saber o que eu estou fazendo. Eu fiz coisas sem saber o que eu estou fazendo. E não tem o objetivo de reconhecimento. Quando você faz para Deus, não tem que ter reconhecimento, esperar alguma coisa de Deus. Porque eles nem lembravam. Quando que aconteceu isso? Eu nem lembro. Ao contrário daqueles de Mateus 7, de 21 a 33, eu não vou ler porque senão vai adiantar muito, mas fala assim, Senhor, no teu nome nós expulsamos o demônio, Senhor, no teu nome nós falamos em línguas, no teu nome nós pregamos o evangelho, no teu nome, Senhor, no teu nome, afastai-vos de mim, maldito, eu não conheço vocês. Foram cobrar por aquilo que havia feito. Então mostra aqui que a ovelha, ela nem lembra o que ela fez. Quantas vezes já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com você, alguma pessoa se encontrar com ela anos depois, e ela fala assim, poxa vida, você lembra quando você fez isso? Não lembro. E aquilo foi um fato tão importante na vida daquela pessoa, aquilo falou tão forte no coração daquela pessoa, que ela está lembrando e sendo grata por aquilo que a gente fez, sem cobrar, sem interesse, sem pretensão, sabe? Sem objetivo de reconhecimento. E a pessoa falar anos depois, eu lembro que você fez isso. Então a gente observa essas coisas, e isso é interessante, que essas pessoas nem lembravam o que havia feito. Tem gente que faz achando que quando chegar lá na frente, quando chegar lá no céu, o que a gente falou ontem, né? Eu ganhei muitas vidas para Jesus. Ganhou nada, você não ganha nada. Quem ganha é Deus que trabalha no coração do homem. A semente germina secretamente. Tudo que a gente faz não vale nada, é trapo de imundícia, não tem valor nenhum. Mas essas pessoas fizeram despretensiosamente. E é isso que Jesus está falando. Eu observei quando vocês fizeram essas coisas pequeninas, sem importância, sem que ninguém desse valor algum. Eu observei. Então vocês entrem para o gozo do Senhor. Venham, porque vocês fizeram aquilo que eu esperava de vocês. Recebam, né, as recompensas que o Senhor tem para vocês, porque vocês fizeram de forma despretensiosa. E o Senhor não deixa passar batido as coisas desapercebidas. Olha que coisa maravilhosa. Ele está observando cada uma das nossas atitudes. Quarta coisa, a igreja, o mundo, as pessoas dão valor às coisas grandes, mas Deus dá valor aos pequeninos. Deus dá valor às coisas que são pequenas. Ele está atento e observando aqueles que ninguém dá o menor valor. Ninguém dá o menor valor. Então o rei responderá, em verdade vos digo, que sempre que fizeste a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim fizestes. Então, ele está se identificando e chamando esses pequeninos de irmãos, meus irmãos. Ele está falando que aquelas pessoas que recebem essa ajuda das ovelhas, ou deixaram de receber as ajudas do bode, são os irmãos pequeninos dele. E ele viu cada simples ato que a ovelha fez, o que o bode omitiu. O que a gente observa que a igreja valoriza hoje? Que os cristãos observam. Vocês vão lembrar que Deus falou isso. A gente lê a Bíblia e parece que a gente senta em cima dela e depois esquece dela.
A gente vai esquecer que Deus falou assim para Samuel, Samuel, o homem vê o exterior, mas eu, Deus, vejo o coração. Então quando a gente está na igreja, quando a gente vê uma banda tocando bonito, cantando bonito, um teatro, uma pregação, a gente, ai, que homem de Deus, ai, que mulher de Deus. Deus, ó, aquilo ali é só fogos de artifício, aquilo ali é só, sabe o quê? Steven Spielberg, né? Efeitos especiais. Não impressionam a Deus, impressiona a gente, né? A gente chora. Se você for num show do U2, se você for num show do Pink Floyd, eu não gosto. Você pode não gostar, você vai chorar, porque lá vai explodir, vai ter luz, vai ter tanta coisa e tal. Aquilo lá emociona a gente. Mas Deus, ele está olhando para as coisas menores. E o homem que está olhando o quê? Os pastores, pregadores, cantores e cantoras gospel que saem nas revistas, que saem na mídia. Está pensando naqueles que têm gravado o CD, pensando naqueles que têm escrito livros, nos grandes pregadores renomados, né? Aliás, você fala assim, dia tal vai estar aqui na minha igreja, o pastor tal, lota a igreja. Porque o homem está olhando para o exterior e Deus está olhando as coisas pequenas. Ou então, né, quando chega o presidente do ministério, chegou o meu presidente, né? Todo mundo levanta, aquela honra, aquela glória toda. E Deus, tá nem ligando para isso. Deus está olhando para as coisas pequenas. Então mostra que os olhos de Deus estão sobre os pequeninos irmãos, olhando e cuidando cada um deles e observando tudo aquilo que nós temos feito, mesmo que a gente faça sem saber, mas Ele está observando, porque nada passa desapercebido. No versículo 40 ele fala assim, não, 40 eu já li, não, 45, e eles responderão, em verdade eu vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. Então, nós temos que observar essas coisas. Quarto ensinamento, e a gente vai encerrar a partir de agora, é o último ponto. A herança, ela não vem pelas obras. Você pensa que você vai receber a herança por causa das obras? A gente pensa que a gente está barganhando com Deus, né? Eu vou dar meu dízimo, porque eu vou receber 100 vezes mais. Eu vou ler a Bíblia, porque Deus vai ficar feliz comigo. Eu vou orar, porque Deus vai mover o céu ao meu favor. Eu vou à igreja, porque Deus ele vai ficar impressionado com a minha capacidade. Nada disso impressiona Deus. Nada disso impressiona Deus. Nada. Nada. Não vem pelas obras. Não vem pelas obras. Então, lá no juízo final, as obras serão reveladas sim. Todas elas são reveladas. Ele está falando aqui, você fez isso, então está sendo revelada. Porém, a gente tem que entender o seguinte, que elas não fazem parte, elas não vão fazer com que o justo herde o reino dos céus. Não são as nossas obras que fazem com que nós herdemos o reino do céu. Sabe por quê? Porque o reino do céu já está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida. Então a herança do reino eterno já está preparada, no versículo 34. E o rei então dirá aos que estiverem à direita, as ovelhas: vinde benditos do meu pai, possuí a herança do reino, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então a herança, o pai já prepara a herança para o filho, já está preparada para aquele grande dia. E não foi por causa de obras, porque ele resolveu, ele decidiu salvar a mim e salvar a você. Sabe? Por quê? Porque ele nos amou. Porque ele amou o mundo de tal maneira. Porém, a diferença entre ser bode ou ovelha é que a ovelha ouve a voz e ela volta. Quando anoitece, é por isso que ele fala, eu comparo, é semelhante à ovelha, ao pastor que vai separar a ovelha do bode. Porque à noite, quando anoitece, lá na Palestina, o pastor dá um assovio, ele faz um barulho, ele faz um chamamento, e as ovelhas voltam para o aprisco. E os bodes permanecem no campo, porque eles não obedecem ao Senhor. Eles têm que ser tocados para poder entrar novamente no aprisco e serem guardados. Então, tudo isso Deus já preparou para a gente. Lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, fala que essa salvação ela é graciosa, que Deus nos deu generosamente, de graça.
mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Então aqui ele está falando de obras. Sim, as obras serão pesadas. 1 de Coríntios capítulo 3, passa pelo fogo. O que for prata, pedra preciosa e ouro, permanece. O que for palha, feno e madeira, queima. Então aqui a gente vê. As ovelhas mataram a sede de quem tinha sede. Mataram a fome de quem tinha fome. Vestiram quem precisava de ser vestido. Receberam os estrangeiros. Cuidaram dos enfermos. Visitaram os presidiários. Isso são obras de ouro, de prata e de pedra preciosa. Já os bodes, eles deixaram de fazer tudo isso. Viram nu, permaneceu nu. Viram com fome, permaneceu com fome. Viram com sede, permaneceu com sede. Viram enfermo, permaneceu enfermo. Viram aprisionados, permaneceram esquecidos. Então o Senhor está falando sobre isso. Não é por obra, para que ninguém se glorie. Citei e cito novamente, Mateus 7, 21 a 23. Senhor, foi no teu nome que nós fizemos. Afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Então não é por obra, não é por obra, é por ouvir. Jesus fala assim, eu tenho as ovelhas, João 10, e elas ouvem a minha voz. É ouvir a voz de Deus. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, que a árvore boa dá bom fruto, e a árvore má, ela dá mau fruto. Então não é aquilo que eu apresento, meu irmão. Tem um ator chamado Michael J. Fox. Diz que ele entrou num hotel uma certa feita e o pessoal na recepção ficaram olhando ali. É o Michael J. Fox? É o Michael J. Fox? E ele foi caminhando em direção ao elevador. Quando ele entrou no elevador, uma moça gritou, você é o Michael J. Fox? Ele falou, agora eu sou. E aí fechou a porta. Porque quando eu estou sozinho, aí eu mostro se eu sou bode ou se eu sou ovelha. Agora, para impressionar, o bode até faz estripulia de ovelha, né? Pula, faz tudo, né? É bonzinho, faz um teatro para se mostrar uma ovelha. Só que Deus está vendo o coração. E vamos concluir, para finalizar, o que eu estou falando, que não é por obras, né? Não é por obras. É gratuitamente, é graciosamente. Lucas, a gente já leu isso, já estudamos isso, mas eu quero finalizar lendo essa passagem. Lucas, capítulo 17, versículo 7. Quem de vós, se tiver um servo que esteja lavrando a terra, ou cuidando do gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem agora, senta-te à mesa. Por acaso não lhe dirá, pelo contrário, prepara-me a refeição, arruma-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás. Por acaso agradará o Senhor, porque ele fez o que tinha ordenado? Assim também vós, eu e você, quando vocês fizerem tudo o que vocês tiverem sido ordenado, vocês ainda dizem assim, nós somos servos inúteis. Então a gente tem que parar de se vangloriar nas obras que a gente pensa que faz para Deus. Parar de se vangloriar naquilo que a gente acha que a gente tem feito de bom para Deus, né? Parar de se impressionar com pessoas que têm habilidade, que fazem coisas bonitas e falam bonitos, e fazem grandes eventos, e fazem grandes reuniões, e cantam lindos louvores. Nós temos que parar de nos impressionar com essas coisas, porque não é isso que Jesus falou. Quando aconteceu isso, Senhor? Quando você gravou um CD, quando você saiu na revista, quando você pregou na igreja, quando você escreveu um livro, quando você saiu nas websites, não é isso que ele falou. Quando que nós fizemos isso, Senhor? Conta para nós não lembramos disso. Então o rei dirá, vinde, bendito do meu Pai, possui a herança do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede e me vestiste, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estive sem roupa e me vestiste, tive fome e doente e me visitaste, eu estive na prisão e você foi me visitar. Então eles perguntarão, quando, Senhor, que nós fizemos essas coisas? Quando que isso aconteceu? E ele fala,
quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, por mais pequeninos que eles sejam, foi para mim que vocês fizeram. Então, meu irmão, tem coisa que a gente faz que eu não percebo, que você não percebe, mas o Senhor está olhando. Os olhos do Senhor estão firmes sobre as nossas vidas, sobre o ímpio e sobre o justo, contemplando as nossas obras. Então, que nós possamos entender isso. Vai ter um dia que a gente vai ser surpreendido, porque o nosso Deus está observando as mínimas coisas que nós estamos fazendo. Ainda que as pessoas não vejam, ainda que as pessoas não valorizem, Deus está vendo e Deus está valorizando. Eu estou vendo ali o Irã, um abraço para o Irã, um abraço para a Maria Lúcia, um abraço para o Rodrigo, que Deus abençoe vocês. E nós vamos... tem ali o Martins também, né? Eu vi o Martins, acho que lá para cima também. O Zé Rodrigues, né? Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia, obrigado pela participação. Vamos orar um minutinho? Pai eterno, Pai santo, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu quero declarar nesta manhã que o Senhor sabe, ó Pai. O que nós fazemos não é para impressionar o Senhor. O que nós fazemos é para a glória do Teu nome, ó Pai. É porque o Senhor transformou a nossa natureza caída numa natureza transformada, numa natureza que reflete a Tua imagem, ó Pai. E se existe alguma coisa boa que eu faço, não faço por mim mesmo. Eu faço porque o Senhor é quem habita em mim. E se eu tenho dado bons frutos, é porque essa árvore que está alicerçada, meu Deus, essa árvore que está ligada à videira, tem dado fruto porque a seiva que vem da videira verdadeira tem transformado a minha vida, Pai. Pai, eu não quero fazer nada para impressionar o Senhor, nem porque eu não busque coisas eternas, porque eu não sou digno nem justo de receber coisa alguma, Pai. É o Senhor que generosamente, é o Senhor que de uma maneira bondosa tem preparado para mim coisas superiores que nem mesmo eu mesmo vou perceber, nem mesmo vou tomar conta disso, Pai. Por quê, Senhor? Porque naquele grande dia eu serei surpreendido. Nós seremos surpreendidos por coisas boas que fizemos, ou talvez por coisas más que deixamos de fazer, ó Pai. E que essa mensagem seja uma responsabilidade minha e desse meu irmão. Que nós saibamos que naquele grande dia haverá uma separação. Que uns ficarão à direita, outros à esquerda. Que nós saibamos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que existem muitas pessoas que hoje, se o Senhor viesse hoje, pessoas que nós amamos, ficariam à esquerda. Pai, tem misericórdia. Que o Senhor possa, meu Deus, usar a minha vida, a vida desse meu irmão, para que nós possamos ministrar essas pessoas, para que elas possam ouvir a Tua voz. E assim como aquelas ovelhas que ouviam a voz do pastor no campo, ó Pai, possam ouvir a Tua voz, ó Pai. E naquele grande dia irem à direita para receber aquilo que o Senhor tem preparado desde a fundação do mundo. Abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso dia, abençoa o nosso país, ó Pai. Meu Deus, que toda essa confusão política, Pai, que tem acontecido, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, ter um tempo de calmaria. Abre a mente dos cristãos, ó Pai, porque muitos têm como tolo, ó Pai, seguido pastores mercenários, ó Pai, que estão alinhados com o sistema de governo, até mesmo proclamando jejuns, proclamando, meu Deus, vigílias e orações que não vieram do Senhor. Eu tenho certeza, eu posso falar isso com certeza, porque eu sei que o Teu Espírito está na minha vida, Senhor. E eu sei que é um jogo de interesse, é um jogo político, ó Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a verdadeira motivação, que a verdadeira, meu Deus, realização do Teu Espírito venha no coração dessas autoridades e traga um tempo de paz e calmaria para o nosso país. Que o Senhor venha, meu Deus, abençoar, curar, restaurar esses contaminados, não só com Covid, mas com toda sorte de enfermidade, ó Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Socorre, meu Deus, os Teus filhos, aqueles que têm passado por dificuldade financeira. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama sobre nós da Tua graça, do Teu amor e da Tua unção, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero agradecer de coração alguns irmãos que têm socorrido, né? A gente está na reforma ali no salão. A gente não quer falar sobre isso, mas tem uma obrigação de falar.
E muitas vezes a gente tem o recurso e está com medo, está retendo, está guardando. Deus é Deus de provisão, meu irmão. Se Deus tem provido a tua vida, que você abençoe. Semana que vem a gente vai entrar na fase mais difícil da reforma, que é o acabamento. Quem já fez obra sabe que o acabamento é caro. A gente vai começar a fazer o forro do teto, a gente vai começar a fazer os revestimentos da parede, revestimento de banheiro, enfim, os fechamentos das áreas, porque o rústico está terminando até amanhã. E aí semana que vem começa a parte fina. Então a gente estava quase com a água batendo no nariz. E alguns irmãos amados, que Deus os abençoe, nos socorreram e o nível da água baixou novamente. A gente conseguiu respirar novamente, né? Então, se você tiver condições, você sabe o número da conta da igreja, abençoa a gente, ajuda a gente, tá? Se você não tem, fique em paz. A gente tem até para socorrer vocês. Então, você está com dificuldade? Chama a gente, dá um toque, manda um zap. Tá com vergonha? Fala com o irmão que você tem intimidade, esse irmão fala com a gente. Eu tenho algumas cestas básicas lá no Queralux ainda. Eu tenho aqui na minha casa algumas ainda para poder ajudar, né? Se tem alguma necessidade, pastor, eu tenho que comprar X remédio, eu não tenho dinheiro. Irmão, você não vai deixar de tomar um remédio, pelo amor de Deus, por causa disso, tá bom? A gente está fazendo uma obra, a obra é importante, mas a tua vida está acima dessa obra. A tua família está acima dessa obra. Se precisar da gente entrar lá com as paredes inacabadas, com tudo inacabado, a gente vai entrar para poder socorrer os irmãos. Mas se a gente tiver possibilidade de concluir, a gente vai concluir, tá bom? Eu quero agradecer a vocês. Amanhã é feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu não vou fazer live amanhã, tá bom? É provável que eu grave aquele outro estudo que nós perdemos, né, a gravação, mas não vou gravar ao vivo, vou gravar e depois eu posto, né, no YouTube, só para não perder o estudo, que eu creio que a gente tem que fechar todo esse estudo da parábola, porque vocês podem pesquisar na internet, você não vai achar alguma coisa nesse sentido. Você vai ver opiniões teológicas, você vai ver revelações de pessoas, mas você não vai pegar o estudo da parábola, o significado da parábola. Eu acho que é importante a igreja meditar no significado, porque a Bíblia, uma das interpretações da Bíblia é assim: o autor escreveu aquilo que ele queria escrever, ou a personagem bíblica disse aquilo que ela queria dizer. É a gente que vai alegorizar, mas quando a gente alegoriza, muita gente erra e não diz aquilo que ele está falando, tá bom? Bom dia a todos, beijo no coração. Eu vou deixar a imagem aí por volta de 10, 15 segundos, para não derrubar a live na cara de ninguém, né? Deus abençoe, fiquem na paz. O Senhor abençoe vocês poderosamente, que vocês tenham um dia de vitória, de bênçãos e de conquistas. Um beijo no coração de todos. Obrigado, hoje a gente chegou a 20 e poucas pessoas. Fico feliz, né, que as pessoas tenham respondido aí e reconhecido esse trabalho. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A partir de agora eu vou contar 15 segundos mentalmente e depois eu derrubo a live. Deus abençoe, um dia de vitória, um dia de bênção. Eu sei, Dri, eu sei. Deus abençoe. Amanhã a gente conversa. Paga bolo pra nós, hein? Comprar lanche, carne louca. Por favor, Dri. Deus abençoe.